Ele inventou uma tabelinha para ensinar inglês e diz que a gente lê em português, fala em inglês. Eu vou começar com D'Angelo Sicarini. Quer dizer que qual é a sua formação? Bom, eu comecei engenharia 8 vezes e não consegui terminar nenhum dos cursos. Bravo, muito bem. Terminar engenharia não é fácil. Não, a engenharia até que é fácil. O difícil era ficar na sala de aula 5 aulas. Não conseguia. Quer dizer, matemática não era o seu foco, você não... Não era bem a matemática. A matemática já a gente fazia de forma tranquila. O problema era ficar ouvindo o professor às 5 aulas. Eu não conseguia. Não sei se era pela hiperatividade ou as coisas, eu não conseguia. Mas hiperatividade já, aí fazendo, você tinha o quê? 18, 19? Comecei com 17, tentei até os 25, depois desisti. Passava no vestibular, começava 2 meses... Não conseguia ficar na escola. Aí tentava outro vestibular, passava de novo. Você era bom de vestibular? Não tinha problema, passava no vestibular. Aí chegava na... E os seus pais diziam o quê? Não, quando você chegava e dizia, não vou continuar. Meus pais eram um problema, eles eram vendedores de livros, enciclopédia. É mesmo? Puxa, e vendiam bem? Batia sininho? Quando era assim. Então... Não, e era o seguinte, um mês minha mãe ganhava, outro mês meu pai ganhava. E 5 meninos para cuidar, vendendo o livro. Imagina que coisa que não era uma atividade que remunerava bem, né? Se você vendesse muita enciclopédia, vendia. Mas assim... Eles vendiam o quê? Enciclopédia britânica ou a Barça? Era a Barça. Era o seguinte, vendia para o cliente a Barça. Aí depois dava um tempo, diminuía as vendas, aí voltava e oferecia a Mirador e vendia de novo. Aí depois dava mais um tempo, voltava lá... O sujeito falou, não, mas eu não falo inglês, tem a Great Books aqui. Eu falei, não, mas só a biblioteca está completa, tem Barça, Mirador, vamos colocar essa outra aqui. Vendia de novo. E foi assim que foi criando a gente. Bons vendedores. E vocês são 5 irmãos? 5 irmãos. É algum engenheiro? Não. Tem economista, tem... Advogado? Não, advogado não tem não. Tem economista, tem tecnólogo em ciências de comunicação, tem o de Brasília. Tá bom, já está bom. Um monte lá. Não vamos forçar a memória agora assim à toa, né? Por que você se interessou nessa tabelinha para ensinar inglês? Jô, começou o seguinte, não sabia falar nada. E quando eu era menor, eu assisti o Fantástico e tinha um garoto que começava a falar todos os idiomas. E 2 coisas me impressionaram. Mas era uma doença, não? Não. Ele tinha uma facilidade de aprender a falar. Aí eu comecei a observar o seguinte, 2 coisas. Você foi uma delas. Não é porque eu estou no seu programa. Realmente fui escalado. Não, mas por incrível que pareça, eu comecei a ver uma relação. Por ser da área de exatas, eu começo sempre a observar um padrão nas coisas. Pela área de? Exatas, que eu sempre trabalhei. Áreas exatas, sim. Matemática. Matemática, mercado financeiro, essas coisas. Então eu comecei a ver um padrão. O que eu via? Eu via o seguinte, esse menino falava inglês. O Jô inteligente falava inglês. Obrigado. Mas tinha gente inteligente que não fala. E tem gente burra que fala. Mas você... Isso aí. Mas você, olha só, você, além de falar inglês, falar vários idiomas, você é bom de música. Mas você tem um ouvido bom. Mas mais ou menos, tanto que eu chamei o sexteto para trabalhar comigo. E olha só que interessante. Criança aprende a falar qualquer idioma, em qualquer canto do mundo, com 1 ano de idade. É a forma natural. É claro, porque a criança nasce sabendo, ele não nasce sabendo falar, mas nasce sabendo como aprender a falar. Mas o que ele aprende? Eu falei, eu não sou mais burro do que um menino de 1 ano, não pode. Nem na China, mesmo um menino chinês na China fala chinês. Mas ele fala. Olha só que coisa interessante. Mas aí eu não tinha pensado nisso. Mas ele fala. No Japão também, Noruega, o moleque já com mas tem uma coisa. Se ele tiver problema auditivo, ele não aprende nada. Mas sabe por quê? Ele aprende o som. Então, olha que coisa interessante. De 0 a 1 ano, a criança começa a falar.
De 1 a 5, ela começa a aprender o significado das palavras, independente de saber qual o significado. Mas aí começa a falar, eu comecei a falar com 2 anos e meio. Não parei, nunca mais. Eu comecei a falar mais e falo até hoje muito. Com que idade? Com 1 ano? Com 1 ano, com 1 ano e pouquinho. Pois é, eu demorei para começar. Mas dentro da média. Mas olha só, com 5, 6, ele vai para a escola fazer o quê? Ler e escrever o que ele fala. Aí eu comecei a ver o seguinte, falei, espera aí. Para registrar. Bom, em português é assim, por que em inglês é diferente? Eles me dão um livro para ler e escrever se não me ensinaram a falar. Aí eu comecei a observar. Uma pessoa que faz um bom cursinho de português, ela faz em 6 meses à noite. Um bom cursinho de matemática, ela faz em 6 meses à noite. Mas um de inglês você faz em 6 anos, ainda sai sem falar. E chinês, então? Não, aí acabou. O japonês? Olha que interessante. Aí eu fui olhar e fui ver que, na verdade, a criança, a capacidade da criança é de aprender o som. Eu falo A, o americano não escuta A, o inglês. Mas quando eu escrevo A, ele não fala A, ele fala EI. Então você pode ver que eu vejo de uma maneira e ele vê de outra. Mas o A em inglês também pode ter som de A, não pode? Pode, é isso aí. Tem hora que é A e tem hora que é EI. Mas olha o que foi o interessante. Eu fiz o seguinte, tem 2 tipos de sons no universo que eu parei para prestar atenção. Som material. Eu posso ver sua caneta só um instantinho? Olha, Fabinho. Cadê o Fabinho? Tá aí? Não. Puxa, que parece com a minha, olha só. Incrível. Não tem nada a ver com o nosso papo. Enfim. Não. Vamos lá. Mas então, olha que interessante. Do som. Esse som... Pode vir, fica falando. Esse som material, como é que eu meço ele? Olha, independente do sentido, nota musical. E tem um outro som no universo, que é o orgânico animal. Agora, antes da gente entrar diretamente na parte da tabela, que a gente tem até para a plateia. Hoje temos gente, pessoal do Canadá aqui, que fala inglês, pessoal de Ruanda, que fala inglês. You speak English, all of you, right? Or no? Am I wrong? Yeah, all right. So he's going to teach us how to speak English through the way you read it in Portuguese. He's going to explain it. Tá? Ele vai ensinar como é que se fala inglês, aprendendo pelo som de como se escreve. Mas antes disso, como é que é a história dos ovos de codorna? Você fez outras atividades antes disso, por exemplo. Olha só, numa casa onde os pais vendem livros, a gente de família simples. Final de ano, dezembro, janeiro, todo mundo trabalhava nas lojas do tipo para ganhar um dinheirinho. Olha, 5 irmãos. O mais bobo voa com a asa só. Então... É mesmo? Tinha que se virar. Conserta relógio no escuro com lua de boxe. Sem problema nenhum. Aí o que nós fazíamos? Nós começamos a trabalhar na loja dos meus tios e tínhamos lá, falamos para os vendedores que a gente tinha codorna. Aí eles falaram, vocês vendem ovos de codorna? Vendemos. Quanto que é? Hoje, R$3 a dúzia. Então, nós vamos comprar. Aí, o que a gente fazia? Descia, saía, terminava o expediente, ia, passava no Mercado Central, comprava 3 dúzias por R$1, aí separava elas, 12 ovos, e vendia. R$3 a dúzia. Mas o ovo de codorna era tão barato assim, era R$1? É R$1, R$1,50, veio uma caixinha com 3 dúzias. Até hoje, assim, é baratinho. É. E aí, o que a gente fazia? Dividia e vendia por 3 vezes o preço. Aí, no final do expediente, quando a gente estava terminando, saindo de lá, aí um vendedor falou assim, mas vocês são bobos, venderam os ovos de codorna. Aí nós olhamos para eles, eu e meus irmãos, tá bom. Só que nós comprávamos no mercado por R$1 e vendia para você por 3. E as codornas suas? Nós só tínhamos 2. Como é que 2 bota 3 dúzias de ovos por dia? Todos os dias. Era desse jeito. Você tinha 2 codornas? Só 2 codorninhas. Mas tinha? Tinha. Você ficava no viveirinho desse tamanho. Era só para chamar a atenção. Né? Não. E como nós dissemos para eles que tínhamos as codornas, eles falam assim, eles devem ter muito. Então você vende as dúzias? Vendemos. Eles não me perguntaram de onde, era do mercado. Muito bem. Então não comprem ovo de codorna no nome dele. Que outras atividades você já fez, além de vender ovo de codorna? Jô, na verdade, eu sempre, não somos filhos de turco, somos netos de italiano. Mas falava o seguinte, tem que vender pão, vendia pão. A gente sempre trabalhou muito. Então você já vendeu pão? Pão não. Já trabalhou em banco? Já trabalhei em banco, mas eu já fiz uma coisa. Quando eu trabalhava em banco, pedi demissão, montei um restaurante, o restaurante começou a ficar ruim,
Aí eu falei assim, o negócio é crise. Começou a ficar ruim o quê? A comida Não, ou o negócio? Mesmo O negócio. fechou, perdi mais da metade dos clientes que almoçava lá. Eu falei, é crise, então eu tenho que ganhar dinheiro com a crise. O que eu faço? Aí eu tinha um terninho carijó lá na época, Jô. Aí fui fazer o seguinte, fui ser consultor de empresa. Nada a ver com nada que eu tinha feito. Eu falei assim, fazer o quê? Aí eu fiz o seguinte, quando eu fui ser consultor, eu falei, ninguém me conhece, não tem um advogado na família, não tem ninguém. Aí eu escrevi um livrinho assim, chamado Saia do Sufoco. Eu acho que a produção tem até aí. Tá aí o livro? Aqui, senhor. Por que você não traz a coisa? Por que você não traz o livro? Que pensaste que era para ti? Saia do Sufoco. Está aqui, D'Angelo Sicarini e Ronaldo Dantas. Crediário. Aqui você ensina a pessoa a sair do sufoco. Mas olha o que nós fizemos. Eu tinha saído do banco, tinha fechado o restaurante e chamei um amigo meu que tinha sido demitido do banco. Eu falei, vamos fazer um livro comigo, porque eu não sabia fazer direito também as negociações todas. Me escreve comigo. Aí ele escreveu comigo o livro. Para quê? Para ensinar as pessoas a saírem do sufoco. Aí você me pergunta, saiu do sufoco? Bom, eu vendi um monte de livro e eu chegava nos clientes e falava o seguinte, você tem cartão? Não, não tem não, mas eu tenho um livro que eu escrevi. Aí o cliente olhava para mim e falava assim, mas você escreveu um livro? Então você deve ser bom. E me contratava. Aí o que eu fiz? Aí me pergunte, vocês saíram do sufoco? Eles eu não sei, mas eu saí, eu vendi livro até, arrumei um monte de cliente, foi assim que eu fiz. Agora, o seu sistema, vamos falar agora do seu sistema de aprender inglês com as tabelas, né? Vamos começar mostrando, como é que a gente faz? Começa com a tabela Olha, no telão? se você tiver o alfabeto primeiro, se você só puder mostrar o alfabeto, você já viu que todos os alfabetos se parecem? O alfabeto não, tem palavras. Então tá, então começa com a tabelinha. Por exemplo, você diz que as letras OU e AU em inglês produzem o som de AU. Isso. Como fica a palavra window? Window, ficaria window. 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 Mas isso acontece pela seguinte maneira, você tem uma Mas não tabelinha. é window. Você tem várias formas de expressar o som. Tem a forma do inglês formal e tem a forma que a gente vai, igual no português, a gente fala você, aí, ou. Você vai... Você, como é que você... No português, você é mineiro, a linguagem... Né? Sou mineiro. Não, você. A linguagem vai evoluindo. A linguagem vai evoluindo. Você acha que o C é uma evolução? O C, na verdade, é para você falar mais rápido. Vai evoluindo, fala C, e quando está no auge da evolução, fala C. É igual a linguagem do computador, demais, você escreve. E essa tabelinha, ela é interessante, Jô, porque existe, na verdade, um padrão. Aquela primeira pergunta que você fez. Tem hora que o A tem som de A e tem hora que o A tem som de EI. Por quê? Essa era a minha pergunta. Eu não sei. Essa era a minha pergunta. E você descobriu por quê? Descobrimos. Tem a tabelinha do som. Cadê a tabelinha? A tabelinha, eu acho que nós temos, pelo menos. A tabelinha está aí. Olha aí. Isso. Como é que funciona essa tabelinha? Steak é o que em inglês? Estaca. Steak é estaca. Olha só. Estaca de plantar? Estaca? Estaca mesmo, estaca de madeira. Olha só. Para que a pessoa vai usar estaca em inglês? Mas, na verdade, ela não Quando precisa... ela quer um bife, I want a steak. O cara chega, paf, paf. É isso? Isso, exatamente isso. Olha o que acontece com o som. Se eu chegar numa lanchonete e pedir, por favor, torta, e por favor, torto, ela não vai me dar outra coisa. Isso agora, você fala o quê? Em português? Em português. No inglês... Por favor, toto. Isso. O que acontece no inglês? Nós estudamos aqui, aí depois temos que fazer um estágio lá fora. Para quê? Para aprender o som e a pronúncia correta. Então vamos... Olha só que interessante. Steak é o estaca e o A de cat. Cat. Olha como é que funciona isso. Toda vez que uma palavra tem duas vogais ou mais, uma afeta a outra de trás para frente. Como funciona isso? Afeta a outra. Um som de uma vogal afeta a outra. E o que determina se ela tem som de A ou se ela tem som de EI é a quantidade de consoantes que tem entre elas. Por exemplo, Peter. Peter, como é que funciona? Peter. Isso, exatamente isso. Quer dizer, se a pessoa falar só Peter, tá errado? Não, tem tá que ser certo. Peter. Mas a criança... What are you doing? Peter. Mas a criança começa falando mamã, mamãe. Então ela exercita o som. Olha como é que funciona o Peter. Olha o Peter. Do lado contrário.
Adorei o negócio do mama. Mama. É, mas é... Mama. I like your mama. Mama. Peter. Aí do outro lado tem Pet. pet. Olha só, um E sozinho, ele fica em português. Tadinho, olha só. PET é pet. Pet. Mas quando eu coloco mais um ER no final, na palavra Peter, um E afeta o outro. Só tem um T. Toda vez que tiver Qual é zero o que uma afeta consoante, o outro? o de Sempre trás para frente, o último para o anterior. Ah, sim. Então, Do pet, último vamos E botar pro anterior. Lá, o pet vira Peter. Mas pimenta é pepper. Por quê? Tem dois P separando. Pimenta, aqui não tem o pimenta. Não já tem. entendi. Mas- Pepper. Por quê? Mama. Toda vez que tem 01, é isso aí. Toda vez que tem 01, o A faz o som de E, o E. É, ô Bira. Olha, bira. Ice. Olha só, bira em inglês. Se você falar bira com o americano, ele vai falar bira. Mas se você escrever bira pra ele, o A Vai falar afeta o I. Baira. Baira! Como, Mr. Baira? Baira. Delico. Tem a famosa história de um alfaiate brasileiro que se instalou em Nova York e ele botou na porta o nome dele. Ele chamava Paiva. Ah, eu conheço essa história, Então boa. conta. Então tá, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? É a coisa mais interessante. Manda ver. Olha só. Como é que é? Como é que funciona isso? Uma vogal afeta a outra de trás para frente. Ô, Bira. Vamos ouvir a história do Paiva. Ele Ok, botou a placa Paiva lá na foi lá. porta, Paiva. Paiva. Aí chegou uma pessoa e disse para ele e falou o seguinte: No, Mr. Paiva. Não, a pessoa não falou isso, a pessoa leu Lê em inglês. Como é que ficou Falou com o ele. nome? O Paiva em inglês ficou Mr. Paiva. Aí ele foi lá e mudou e trocou. Se irritou e escreveu Peiva. Peiva. Mas aí o I afeta o E. Entre o I e o E não tem nenhuma consoante. Nenhuma é zero. E 0 e 1, o E vira II. Aí, de Peter, aí ficou assim, Mr. Piva. Ele se irritou de novo. Aí escreveu Piva, P-I-I-V-A. Aí ele olhou assim, aí um I afetou o outro de novo. Tinha 0 consoante. I vira I, então virou Mr. Paiva. Aí ele falou, correto, Mr. Paiva. Vocês viram como Porque é uma vogal interessante? afetou o som da outra. De Paiva virou Peiva, virou Piva, aí virou Paiva. Paiva de novo, porque tinha 2 Is. E toda vez que tem 0 uma Se fosse consoante... um I também era Paiva, não era? Não, porque o V afeta Como 2 não consoantes. era? Paiva É uma só- das exceções. Se você escrever P-I-V-A, como é que Tá, pronuncia? como é que funciona? O V sempre faz papel de 2 How do consoantes. you pronounce somebody from Canada? How do you pronounce P-I-V-A? Could be Piva or Paiva. Paiva com um, Piva Thank you ou very Paiva. much. Paiva com um e só. Quando você escreve, existe um Eu padrão. acho que os como 2 Rio. Is vai chamar para Piva, não? Não, o padrão, quando eu escrevo a palavra Rio em inglês. A palavra Rio em inglês. Rio. A gente diz river. River. Por quê? O E vai afetar o I, mas o V faz papel de 2. Mas E então toda o Paiva é uma exceção. Paiva. Quantas exceções tem nessa regra? São só 10 exceções. Que são. As exceções, que são OU e OW, faz o som de AU. Toda palavra que tiver OU e OW. Rose e OW fazem o som de AU. O Rose. Tem aí? Tem Rose. fotografia? Tem tabela do Rose? Olha Rose. aí. Window. Você passa para AU. Pronuncia. House. Window. Win. Mama. Mas olha que interessante. O Rose você pronuncia house. House. Mama, I want to go home. House. Window and down. Agora olha que interessante. O OU e OW vira AU, mas o AU e AW vira OU. Como é que é? Tem aí? Tem isso escrito? Não. Você não fala Audrey, você fala Audrey. O nome. Audrey. Você fala Porque Audrey. tem AU junto. Audrey. E escreve. Audrey. O que tem. Ah, tem gente querendo saber. Diga lá.
O seu nome é Audrey. Isso. Audrey. Você é jogador de futebol? Não. Nossa. Você não quer? Porque Audrey. Minha mãe colocou esse nome em homenagem ao astronauta que foi à Lua. Aldrin. Audrey, o astronauta que se chamava Aldrin. Gordon. Não. Tô brincando com você, claro. Foi uma belíssima homenagem. E tem uma outra pessoa que levantou a mão também. Quem foi? Fala o nome. Fala, querida. Meu nome é Aline. Aline. Ah, tem A na frente? A Lili. Aline. Aline, então seria Aline. Elaine. 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 Miss Não Elaine. seria Aline. Não, porque o I afeto é Derico. Olha, Derico. D-E-R-I-C-O. O O afeta o I, vira I. O I afeta o E, vira I. Fica Diraico. Olha, Dirico. Dirico. Se tivesse uma Fuck you, plaquinha. Dirico. Fica lindo isso, né? Fuck you, motherfucker. Pronto. Como é que se escreveria motherfucker? Motherfucker. Como é que você escreve? M-A. Não, M-O. Não, eu digo para a gente ler motherfucker. Como é que você escreve o som? Olha só que interessante. O que muda o som das letras tem uma fórmula muito interessante para isso aí. Não, mas vamos aqui pro motherfucker. Mother. M-O. Não, assim, não, vamos escrever assim em inglês. A gente escreve em inglês e lê em português. Ah, não, aí tudo bem. Aí isso é motherfucker. Mas por que vira mother? Porque o M que está do lado, ele anasala o som do O. M-O é mó, mas T-O seria to. Então, mamã. A mamã que você falou. Fuck you, mama. É exatamente isso. As consoantes é que determinam o som das vogais. Agora, que mal lhe pergunte. Não é mais fácil a pessoa aprender a falar inglês? Não é mais fácil do que decorar a tabela? Qual é a verdade? Eu comecei a fazer isso. Eu justamente comecei a fazer isso. Aí o que eu estava vendo? Para a pessoa aprender matemática, ela teve que decorar a tabuada. E a matéria-prima era números. Para aprender química, ela decorou a tabela periódica. Matéria-prima, elementos químicos. Geografia, ela decorou mapa. Sem mapa não aprende geografia. Mas toda ciência tem um padrão que a gente tem que decorar. Direito decora leis. Eu falei o seguinte, mas linguagem é uma ciência como todas as outras. Tem a matéria-prima letra. Claro, aí Por que não existe uma fórmula? Então o que nós fizemos? Na verdade, nós fizemos uma fórmula que é desse tamanhozinho que cabe na palma da mão. Ah, a pessoa anda, sai com isso aqui. É isso? É mais ou menos isso. Conseguiu decorar. Decora isso. Essa tabelinha que cabe na palma da mão, eu consigo pode produzir entrar e mandar ver. qualquer som em Fuck inglês. you, motherfucker. Vou guardar essa tabela que eu gostei. Posso? Sua de presente, sua de presente. Agora me explica. Não, eu já entendi o seu raciocínio, eu acho perfeito. Tanto que você conseguiu vender o seu método para o estado do Rio de Janeiro, é isso? O que aconteceu com isso? O governo do Rio de Janeiro pediu ao FRJ uma ferramenta que permitisse produzir a fala, a pronúncia. Essa ferramenta, que essa tabelinha, ela não é um curso. Ela é só uma tabuadazinha para você aprender a produzir as palavras. Então, com a tabela, você não precisa dar o curso, Não. Olha só, um vendedor ambulante de praia, com 30 palavras, ele consegue vender o produto dele. Ou ele vende mate, ou ele vende água na praia. Como é que ele fala? Mate, tia. 2 palavras. Como é que é? Chamate. Mate, tia ou mate, tia? Tia. Ele pode dizer tia. Por que isso? A pessoa quando começa a falar... E a criança, se é menininho, também. Pega, né? Mama, I want tea. Isso. E ele precisa de mais umas 10 palavrinhas para se comunicar. Ô meu rei, oh my king. E aí, na Bahia, oh my king. Então, com 30 palavras, ele começa... Ele fica analfabeto em 2 línguas. Em 2 línguas. Oh
uma maravilha. Ó, eu tô falando aqui, talvez, falando sério, um dos maiores vendedores que eu já entrevistei, porque realmente é maravilha. E inventou um método que simplifica você a falar uma língua que você não aprendeu, não conhece. Para terminar, eu queria perguntar uma coisa para você, D'Angelo. Diga. Você fala inglês? Agora, no problem. Eu speak English no... No problem. Mas sem a tabelinha? Você fala sem a tabelinha? Sem a tabelinha, sem a tabelinha. Ela foi, na verdade... Como é que é cachorro-quente em inglês? Gente, eu conversei com essa simpatia. Eu também adorei, mas quase meia hora que nós estamos aqui de papo, gente. Eu e você. D'Angelo Sicarini, parabéns, muito obrigado. Olha aí. Que isso, eu agradeço. Daqui a pouco a gente volta.